Nós estamos aqui nesse acampamento e eu quero compartilhar algo com vocês. Geralmente quando acabam os acampamentos, né? Acabou o acampamento do ano passado. E eu que já tinha meio que algo que Deus já tinha colocado no meu coração. Que esse próximo acampamento seria algo assim, em movimento. Só que eu não tinha entendido ainda como em movimento. Obrigada. E o pastor Christian, não sei se foi no final do acampamento ou foi uns tempos depois, ele veio compartilhar uma visão que ele teve, né? Que durante o acampamento do ano passado, não sei se teve um dia que vocês combinaram de vir de macacão. E ele disse que estava todo mundo aqui na hora do louvor. E ele teve essa visão. Que as pessoas estavam aqui, essas pessoas que estavam aqui na frente, elas estavam como, ele via essas pessoas como vestidas com uniforme, né? Geralmente a gente tem essa visão de, sabe essas pessoas que constroem de macacão, né? De uniforme. E ele teve essa visão das pessoas com tijolos nas mãos, cimentando um muro. E na hora eu fiquei, tipo assim, meio assim, né? Só que, e ele falava, e eles não paravam, eles estavam se movimentando, e eles vinham, colocavam aqui, eles não paravam para descansar. Foi isso, né, pastor? Se eu estiver falando alguma coisa errada aqui, é porque eu sou bem dramática. E eles não paravam aqui, eles se movimentavam, e todo mundo se movendo, ninguém parava. E eu entendi que o Espírito Santo está em movimento. E eu vi no começo do ano, a apóstola Valnice, ela sempre traz uma ministração relacionada ao decreto. E ela falou algo que parece que em mim foi conectando todas as coisas. Eu ainda não tinha o tema. Eu só falei assim, eu acho que é alguma coisa assim, mas não tinha o tema ainda. E ela começou, algo que falou muito comigo, muito dentro de mim. Ela falou, esse ano, em especial, o Espírito está se movimentando de uma forma sobrenatural. Ele se movimenta. Ele está em movimento o tempo todo. Aí a gente vê ali em Gênesis, né? O Espírito se movia sobre a face das águas. E ele continuou se movimentando para revelar a pessoa de Cristo Jesus em nossas vidas. E ela falou que esse ano em especial, ele está se movimentando de uma forma muito diferente. Porque é chegado um tempo que nós vamos ter que escolher
se nós vamos brincar de ser crentes e virar aqueles brinquedinhos que vocês já viram aqueles brinquedinhos que vende no Homo Expo? Que a gente joga para o cachorrinho brincar? É bonitinho. Mas muitas vezes, nós nos colocamos dessa forma, nas mãos de Satanás. Uma geração que não se atenta para o que o Espírito Santo tem falado nesses tempos. Porque nós teremos que sair das nossas casas para estar no mundo. Nós teremos que sair das nossas casas para ir para a escola, para ir para as faculdades, para ir trabalhar. Mas a pergunta é: como nós temos nos comportado no meio dessa geração que não teme a Deus? E esse é o temor que tem entrado no meu coração. E eu tenho orado e pedido a Deus: meu Deus, o que eu faço para inculcar nessa geração que nós não estamos mais no tempo de brincar, porque Jesus está às portas. E o que ele diz é que a noiva tem que estar pronta, com as suas vestes limpas, brancas, com as lâmpadas acesas, cheias do óleo. Ah, Deus. Primeira Tessalonicenses 5:19, não precisa abrir. Mas se você quiser anotar. Diz: não apagueis o Espírito Santo. E se ele nos faz esse alerta, isso quer dizer que o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele pode ser apagado com as atitudes que nós temos tomado, com a nossa forma de viver e com a forma que nós temos levado o reino de Deus. Não apagueis o Espírito Santo. Porque no mundo nós teremos aflição. E como nós vimos aqui, esse não foi um ano fácil. E, gente, eu não vou falar aqui para vocês que vocês vão sair daqui cheios do alabaxéia. Vai sair em nome de Jesus. Mas que daí vai ser tudo fácil? Não vai. Não vai. Porque o Senhor está preparando um exército para andar num tempo de escuridão. Isso é bíblico. Haverá um tempo de escuridão.
em que não há mais temor, que as pessoas andam da forma que quer e como bem desejam, mas o Senhor está levantando uma geração que vai pisar em lugares que precisam de luz. E a pergunta para nós hoje: essa luz de Jesus que te salvou, ela está brilhando? Essa luz de Jesus que te resgatou, ela está brilhando? Como está a porcentagem de bateria? Essa luz que nós carregamos é para brilhar em nós e através de nós. É para brilhar neste mundo de escuridão. E Deus, Ele é tão bom, mas tão bom, que Ele nos deu esse presente maravilhoso, o Espírito Santo, o Consolador, o Facilitador, o nosso ajudador. E como descrever essa presença tão soberana, mas invisível? Porque Jesus é fácil a gente ter uma ideia, porque Jesus, Ele veio ao mundo, Ele andou no meio de nós, e Ele fez tudo o que Ele fez, Ele se entregou por nós, e é fácil a gente ter essa visão, porque Ele veio como homem. Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o nosso Pai. Mas o Espírito Santo, o Espírito Santo, e Ele nos deu tantos símbolos para nos descrever a pessoa do Espírito Santo, para que nós possamos entender, para nos facilitar a entender essa presença poderosa e maravilhosa, que é real, ela está dentro de nós, amém? Diga, ela está dentro de mim, Espírito Santo habita dentro de mim. E hoje nós veremos o Espírito Santo como Consolador e o vento. E Ele é esse vento que está em movimento. E é mais ou menos isso. A gente não pode ver o vento. Alguém deixou ali a janela meio aberta? Foi de propósito? Não, né? Mas nós sabemos, nós podemos sentir essa brisa, esse vento que balança a cortina, mas nós não podemos ver. E esse vento, ele pode soprar de uma forma suave, ou pode vir como um furacão.
derrubando tudo e levando tudo junto. E assim é o Espírito Santo. Ele pode vir de uma forma tão suave, nos arrebatar de uma forma tão suave, ou trazer experiências tremendas, como um furacão, que arranca tudo das suas estruturas, arranca árvores, arranca carros do chão. Nos levando a ter experiências, nos levando a estar mais perto de Deus. Amém? Há um tempo atrás eu compartilhei aqui com a equipe que, na verdade, as lutas e os tempos difíceis que nós passamos não é para nos afastar de Deus, mas para nos levar mais próximo de Deus. Eu não sei como você chegou aqui. Eu sei como eu cheguei. E foi um ano difícil. Um ano de muitas lutas. Um ano de tomar decisões. E eu me lembrei de um filme que eu assisti. É um filme muito antigo. Até as pessoas mais velhas, tem muitas que não assistiram ainda. E esse filme chama Twister. Alguém já assistiu? Caçadores de Tornado? Já assistiu? Só uma pessoa? Pastora. É antigo, é de 1900 e não sei o que. Hã? Ah, você assistiu depois que falei? Tem um monte de gente que foi assistir de curiosidade, porque eu falei. Faz muitos anos que eu assisti, então talvez não vou lembrar certinho. Mas nesse filme fala sobre caçadores de tornado. E o objetivo desses caçadores de tornado é... Como é que fala? É colocar um aparelho dentro do tornado e medir as ondas e saber as ondas dentro do tornado. E o sonho deles é encontrar o olho do furacão. E a curiosidade foi essa, porque o pessoal queria ver como é que era o olho do furacão. E eles estão ali arriscando a própria vida, no meio daquele tornado, daquele vento que vem arrancando tudo do chão, que vem tirando casas do chão, trazendo destruição. E todo mundo correndo do tornado. E eles correndo para o tornado. Porque o sonho deles é saber como é dentro do olho do furacão. E aí tem uma parte lá no filme que eles estão correndo atrás do furacão. E você vê lá no filme todo mundo fugindo e eles indo em direção ao furacão. E daí tem uma parte no filme que eles estão correndo lá atrás. E aí é um tornado muito forte, que está trazendo uma destruição muito grande para o país.
E eles conseguem chegar perto ali, conseguem colocar a máquina que eles precisavam. Perto, né, para que o tornado engula a máquina, né? Só que aí dá um problema lá e não dá certo. E eles tentam correr ali para consertar e tal. Só que daí é tarde demais. Porque o furacão, ele estava engolindo tudo. E aí eles conseguem correr e se esconder numa casa ali, que já não tinha ninguém, porque todo mundo fugiu. E esse tornado vem engolindo tudo, arrancando tudo das suas estruturas. E esse tornado, ele arrancou a casa onde eles se esconderam, já não tinha casa mais, não tinha teto, não tinha mais nada, porque o furacão, ele engoliu tudo. E a única coisa que eles conseguiram achar para se segurar foi um cano que tinha ali. Eles se agarraram, se amarraram no cano, e o furacão passou bem em cima deles. E aí, nesse tempo de aflição, nesse tempo que pairava morte e destruição, eles entraram no olho do furacão. E por mais que ao redor era todo aquele barulho, aquele estrondo, uau, e arrastando tudo, as vacas voando, os carros voando ali dentro do furacão, eles conseguiram entrar naquele lugar de silêncio. É o lugar que, independente da tempestade que está fora, há um silêncio ensurdecedor. É um lugar de calmaria. É um lugar de paz. E sabe quando a gente passa nesses momentos difíceis da nossa vida, é esse lugar que o Espírito Santo quer nos levar. A aprender a confiar que há um lugar de paz em meio à guerra. Há um lugar de refrigério no meio da dor. E há um lugar de calmaria e luz no meio do vale da sombra da morte. Porque Ele é o nosso consolador, o nosso companheiro, aquele que nos guia. Ele é o nosso guia. E quanto de nós temos dependido dEle e temos procurado o seu consolo no meio da aflição? Meu querido, não era isso que eu ia ministrar. Mas eu precisava falar isso. Sabe, pastores, as lutas não é para nos sucumbir. E ontem eu cheguei diante da pastora Selma e fui pedir perdão. Porque às vezes é tão fácil a gente ver as pessoas liderando e fazendo as coisas. E eu sei que chega muita gente para mim, eu já compartilhei com vocês, né? E fala assim: ai, glória a Deus, você é uma mulher tão forte,
Eu queria ser como você. Que está passando tudo e está servindo a Deus e está no altar e não desiste. Gente, vocês não sabem o jeito que a gente chega aqui. É segurando as pontas do altar. Sabe por quê? Porque eu sei que não há outro lugar que me dê tanta paz e tanta segurança, se não for esse lugar em Deus. E sabe quem vai nos ajudar? Quem vai nos conduzir a entrar e conhecer esse lugar? É o Espírito Santo Consolador, Paracleto, o nosso advogado, o nosso conselheiro, o nosso guia, a luz que nos guia no meio da escuridão, que guia os nossos passos, e quando a gente está tropeçando, Ele fala, não é hora ainda, e Ele nos ampara, Ele nos levanta. E talvez você esteja aqui hoje assim. Meu Deus, antes desse acampamento, eu entrei numa crise de identidade, eu acho. Eu falei, meu Deus, eu acho que não é mais para mim. Tem tanta gente aí, tanta gente nova, tanta gente que se identifica mais do que os jovens. Ai, meu Deus, eu não tenho mais paciência, não. Eu acho que não é mais para mim. Mas aí vem o Espírito Santo, o nosso Consolador, que está o tempo todo ali do lado, ministrando. E Ele começou a trazer à memória os sonhos que Deus me deu. Os sonhos que Deus plantou dentro do meu coração. E o dia que eu acordei, eu falei para o Senhor, eu verei com os meus olhos essa geração unida, rendida aos seus pés. Mas quando a gente quer dar desculpas e argumentos, a gente acha até coisa ali dentro do que Deus nos falou para justificar a nossa vontade, a vontade da nossa carne. E tem uma parte nesse sonho que Deus manda, vai correndo lá na frente, que você vai precisar estar ali quando esse exército de jovens chegar, e já vai correndo na frente. E aí eu cheguei lá, e tinha um monte de jovens sentados assim nas cadeiras. E tinha jovens ensinando, treinando esse exército. E aí eu olhei, eu falei, meu Deus, eu acho que é só para eu ver. Não era eu que estava ensinando. Eu acho que é aqui para contemplar, para lançar o sonho, para lançar o projeto. E passei esse tempo. E eu até planejei que nesse acampamento
eu ia fazer uma sucessão, ia fazer assim, ia fazer assado. Aí eu achava que era o que todo mundo estava esperando. Gente, não é bom a gente fazer plano quando a gente não está bem. Você começa a achar que a desistência é a vontade de Deus. Você começa a achar que talvez as pessoas sejam melhor que você para fazer. Você começa a achar que talvez não seja suficiente. Você não seja suficiente, não é mesmo. É só o Espírito Santo em nós. Mas Ele nos usa. Independente das nossas falhas, das nossas limitações. A única coisa que nós precisamos é nos render e dizer: eis-nos aqui, Senhor. Envia a mim, eu irei. E eu comecei a entender que há um tempo para todas as coisas. Há um tempo para todas as coisas. E o tempo de Deus para nós hoje é que não é nos diminuir pelas coisas que nós passamos, por causa do nosso passado, por causa da maneira como você chegou aqui, mas é para te despertar para esse novo tempo, para esse novo tempo em que o Espírito está se movimentando sobre este tempo, sobre a igreja, porque Ele vai trazer algo novo sobre as nossas vidas, Ele vai trazer algo novo sobre esta geração. Meu Deus, que coisa mais linda ver os jovens aqui testemunhando. Isso é tão poderoso. É tão poderoso. Enquanto eu estava sentada ali ontem ouvindo o Daniel testemunhar, a Esther testemunhar, Deus falou no meu coração. Hoje eu estou levantando jovens que testemunharão milagres, experiências no secreto, experiências sobrenaturais. Deus está levantando. E eu sei que isso não é para todos. É só para aqueles que estão atentos com o que o Espírito Santo está fazendo aqui nesses dias. E da forma que o Espírito Santo tem se movimentado sobre a igreja. É sobre a igreja. Eu não estou falando aqui sobre uma classe, uma idade, sobre um movimento, um ajuntamento. É sobre a igreja. E quem fará a diferença nesse tempo é você. É você. E eu declaro sobre a tua vida. Olhos estão sendo abertos nessa hora.
um fogo do Espírito Santo começa a queimar no coração de muitos aqui hoje. Deus está ressuscitando ministérios neste lugar. Está começando a queimar uma chama que não se apagará nessa nação. E eu não ouvirei mais sobre isso. De sairmos de um mover do Espírito Santo. Ah, meu Deus, eu saí daqui, apagou, porque eu tive que ir para a Babilônia. E aí tudo lá é diferente. E aí eu tenho que começar a me comportar como as outras pessoas. Não! Não ouvirei mais sobre isso. Porque o Espírito Santo está acendendo aqui hoje corações que não se apagarão diante das circunstâncias e dificuldades dessa vida. Porque o que nós passamos lá fora não é para nos matar, mas para nos fortalecer e nos levar para esse lugar em Deus que está dentro, além da tempestade, além do barulho, além dos ruídos, além das coisas dessa vida. É dentro do olho do furacão. É no lugar da presença de Deus. É esse lugar que o Espírito Santo está nos conduzindo. E é chegado um tempo, nós temos falado tanto sobre isso. Algo novo está vindo, algo novo está vindo, algo novo está vindo. Gente, eu mudei todo o repertório das músicas em cima da hora. Aleluia! Porque às vezes a gente quer tomar o controle e quer fazer as coisas. Não! Eu quero fazer algo, uau! Eu quero fazer algo grandioso. Eu quero trazer um mover, uau! Para a igreja, para os jovens. E aí, eu coloquei as músicas, tinha uma música lá que era muito tremenda, fala de algo novo está vindo, é uma letra muito profética. Eu falei, é isso, nós vamos fazer isso, nós vamos profetizar, nós vamos declarar sobre essa nação, nós vamos fazer esses jovens pular, vamos encher eles de fogo. Mas sabe o que eu entendi, meu irmão? A gente precisa voltar. A gente precisa voltar para esse caminho de arrependimento. E muitas vezes o Senhor quer nos mostrar de novo e de novo. Porque ali no meio da caminhada a gente esquece. A gente começa a deixar de se importar. A gente começa a esquecer aquilo que Deus fez. Um coração em chamas. Qual que era o tema do outro acampamento? Coração em chamas. E aí, quando a apóstola me mandou as ministrações, ela falou, olha, sobre tudo que você me falou, eu vou te mandar as ministrações da apóstola Valnice. E é isso. E eu comecei a ler, eu falei, mas meu Deus, não era isso que eu queria. Eu queria algo mais... Aí a gente vai falar de novo, Espírito Santo. Ah, não. Vamos falar de manifestação.
Ah, gente, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Às vezes é difícil a gente entender que muitas vezes o Espírito Santo vai vir assim, ó, como um vento suave. Porque tem coisas dentro de nós que ainda precisa ser mudado. Tem coisas dentro de nós que ainda nós não entregamos completamente ao Senhor. Porque é fácil eu levantar as minhas mãos aqui na hora do louvor e dizer: estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor. Mas temos entregado mesmo tudo? Nós temos entregado tudo? Ou é aquilo que não vai fazer diferença? O que você tem entregado ao Senhor? Entregar tudo, gente, dói. Não é fácil. Muitas vezes você vai ter que entregar os seus planos, os teus sonhos, a tua família. Você vai ter que entregar tudo. E não é fácil. Não é fácil, porque muitas vezes você vai olhar e perceber que você não está mais da maneira que você começou. Talvez você começou andando com um monte de gente e ali no meio do caminho você vai estar andando sozinho. Mas o Espírito Santo diz que você não está sozinho, porque eu estarei com você todos os dias, todos os seus dias, até a consumação dos séculos. Não está sozinho. E para mim foi difícil entender isso. Será que vale a pena, meu Deus, abrir mão de tudo? Será que vale a pena passar tudo que eu tenho passado? Meu Deus, seria tão mais fácil seguir o fluxo e deixar a tempestade levar assim, como tem que ser. Seria mais fácil abrir mão e não ter que lutar. Mas a realidade é que, se hoje eu estivesse com tudo que eu tive que abrir mão, talvez com a minha família aqui, ou em qualquer outro lugar, não faria sentido. Sem Deus, sem o Espírito Santo. Não faria sentido, e a verdade é que eu não sei como serão as coisas daqui para frente. A única certeza que eu tenho é que Ele fará o que tem que ser feito. E esse é meu anseio. Esse é o desejo do meu coração. O vento sopra para onde Ele quer. E não sabe de onde Ele vem. E assim são os que são nascidos dEle.
Meu irmão, tem coisas que não vai dar para levar. Tem pesos que nós precisamos largar. Não vai dar para levar. É difícil abrir mão, mas vai valer a pena. Vai valer a pena. É difícil a gente entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É difícil entender isso. Mas no final, vai valer a pena. E ainda tem tanto que nós precisamos viver em Deus. Tem tanto para experimentar. Tem tantos lugares ainda que Deus quer nos levar. Tem tantas experiências. E agora é hora da gente abrir mão daquilo que está atrapalhando a gente. Tem coisas que vai nos atrapalhar. E a gente precisa abrir mão. E eu não estou falando só abrir mão das coisas boas. Ah, Deus, eu vou abrir mão dos meus sonhos, dos meus planos. Ah, te entrego tudo. Não, Deus está falando, abre mão da tua dor. Abre mão da tua dor. Abre mão do teu sofrimento. Abre mão daquilo que você acha que está pesado. Abre mão. Vai ter que abrir mão de tudo. Abre mão desse seu mau caráter, de não deixar a sua luz brilhar quando você está lá fora. Isso nos atrapalha de estar mais perto de Deus. Isso atrapalha a nossa luz de brilhar lá fora. Abre mão desses argumentos de que, mas aqui no Japão é difícil, Senhor. Se fosse no Brasil, eu deixava a minha luz brilhar lá fora. Aqui é difícil. Eu fui criada aqui no Japão. Eu sou tímido, não consigo. Abre mão dos seus argumentos. Porque enquanto nós nos escondemos atrás das nossas desculpas e dos nossos argumentos, nós não vamos conseguir chegar nesse lugar que Deus quer nos levar. É preciso abrir mão de tudo. De tudo. Coloque-se de pé.